De esperança em esperança. Esse era o lema do arcebispo emérito da capital paulista, Dom Paulo Evaristo Arnes, que morreu ontem em São Paulo aos 95 anos. Ele estava internado no Hospital Santa Catarina desde o dia 28 de fevereiro com complicações pulmonares e essa semana teve agravado o quadro renal. Dom Paulo Evaristo Arnes dedicou a vida a denunciar injustiças. Dom Paulo Evaristo Arnes nasceu em Forquilinha, sul de Santa Catarina, em 1921. Teve 3 irmãos, entre eles Zilda Arnes, morta em uma ação humanitária durante o terremoto do Haiti em 2010. Descobriu a religiosidade ainda na adolescência. Meu pai pediu que eu esperasse 2 anos para ir ao seminário, para eu desistir. O plano do pai não deu certo. Estudou teologia em Petrópolis e se tornou doutor em letras pela Universidade de Sorbonne, na França. Eu estive 5 anos na França e convivi com os prisioneiros de guerra. E convivi com esses 200 colegas na mesma classe durante 5 anos e posso dizer, eles me prepararam para a vida. Em 1970, já durante a ditadura militar, foi eleito arcebispo metropolitano de São Paulo. Numa das primeiras ações, vendeu o Palácio Episcopal da cidade. Ele vendeu, em 1973, por $5 milhões. Com esse dinheiro, ele comprou 1.200 terrenos na periferia de São Paulo e começou, silenciosamente, a organizar o povo. Mas organizar em nome do quê? Em nome de uma vida melhor, com mais dignidade. Criou o Conselho de Leigos para dar voz dentro da Igreja Católica a quem não era padre. Criou a Pastoral da Criança, do Migrante, a Pastoral Operária, do Portador do HIV, abriu a igreja aos meios de comunicação. Passou a usar a imprensa para denunciar os abusos e torturas da ditadura militar. Abriu as portas da igreja para salvar os perseguidos. Realizou o velório do operário Santo Dias, morto pela ditadura. Se uniu à comunidade judaica na figura do rabino Henri Sobel para velar o corpo do diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, assassinado, mas dado como suicida pelo regime militar. Pontos culminantes para que a população pedisse o fim da ditadura. Patrocinou o lançamento do livro Brasil Nunca Mais, com relatos de mortos e desaparecidos políticos. O que me move são 4 pontos fundamentais. Em primeiro lugar, justiça social. E pela justiça social, a gente tem que bater-se a vida inteira. Segunda coisa, ela precisa de solidariedade. Então, é preciso que a nação sinta que a nação é responsável, não só os governantes, não só os poucos. Em terceiro lugar, ela precisa da verdade. Tem que acabar com a corrupção, tem que acabar com a mania de política só para envolver mais e para, quem sabe, confundir mais. E, em quarto lugar, a grande coisa mesmo que ele ressaltava era a liberdade. Enfrentou resistência dentro da própria Igreja Católica. O Papa João Paulo II fracionou a Arquidiocese de São Paulo, diminuindo o poder de Dom Paulo Arnes. Mas ele se manteve obediente e cultivou alianças diversas. E me emocionei em muitos momentos porque ele se aliou a um outro Paulo, que foi Paulo Freire, para fazer muitos projetos na área periférica da capital paulista. Aliás, quando Paulo Freire voltou do exílio em 1979, Dom Paulo foi buscá-lo, né, no aeroporto para que ele não sofresse nenhum tipo de constrangimento ilegal. Dom Paulo sempre esteve onde mais precisaram dele. Levou esperança às comunidades nas favelas, fé aos detentos nas cadeias, justiça aos oprimidos. Abriu as portas da igreja, gritou por liberdade desde a ditadura até os dias de hoje. Ele vai privilegiar todo o tempo aqueles que não têm vez, aqueles que não têm voz. Então, isto é algo incomensurável. É por isso que eu digo que a nossa dívida é uma dívida que não pode ser paga. Se o indivíduo, o cidadão, tem que comportar-se bem, quanto mais, então, aqueles que são eleitos para serem os animadores de todos aqueles que trabalham para o bem comum. O velório de Dom Paulo é realizado desde ontem à noite na Catedral da Sé, no centro de São Paulo. A repórter Evelyn Avancini está lá e tem mais informações. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo, boa tarde a todos. Neste momento acontece uma missa Dom Paulo Evaristo Arnes na Catedral da Sé. Muitos católicos já passaram por aqui desde ontem para uma despedida de orações.
Papa Francisco enviou uma nota dizendo que recebeu a notícia com pesar. Disse que Dom Paulo foi uma autêntica testemunha do Evangelho e que é uma perda enorme para a Igreja do Brasil, que nele teve um seguro ponto de referência. As homenagens a Dom Paulo Evaristo Arnes acontecem desde ontem aqui na Catedral da Sé. Paulo teve um papel importante na evangelização, dedicou a sua vida à evangelização e um papel importante na redemocratização do Brasil, denunciando abusos, violências que eram cometidas e depois conclamando a população para que trouxesse a sua efetiva participação. Dom Paulo é uma grande personalidade, marcou profundamente a Igreja em São Paulo, para a sociedade, para a cultura. Dom Paulo foi um defensor, naturalmente, das liberdades democráticas, do Estado de Direito, da dignidade humana, dos direitos humanos, da justiça social. São todas essas referências que vão ser relacionadas sempre com Dom Paulo. Uma força do Evangelho, uma força da verdade, uma força do verdadeiro discípulo de Jesus. Nunca se defendeu a si mesmo, sempre defendeu os pobres, os fracos e os pequenos. Nunca ficou do lado dos poderosos, sempre ficou do lado dos espizinhados. Por isso foi espizinhado também, foi perseguido, maltratado, caluniado, tratado com toda a crueldade. Então, e com tudo isso ele foi sereno. Respeito, admiração, preocupação. Eu acho que ele representa os valores que a gente luta, né? A gente vive num momento complicado da sociedade. Mas se a gente pegar esse legado que ele deixou para a gente, desses valores que ele tem, esses valores humanísticos, é um bom norte para as pessoas seguirem, vão estar no caminho certo. As missas acontecem a cada 2 horas e o sepultamento será realizado amanhã às 15 horas na cripta da Catedral da Sé. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Dom Paulo estava internado desde o último dia 28 de